Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14. Vamos agora aos versículos 18 a 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Palavras igualmente figuradas e todas de sentido espiritual são estas de Jesus a seus apóstolos. Adverte-os primeiramente de que não lhes faltará a inspiração superior e de que ele lhes virá espiritualmente, enviando-lhes os espíritos superiores com o encargo de os assistir e guiar. Depois, alude à época, já então próxima, em que voltaria para a imensidade, época a partir da qual deixaria de ser materialmente visível aos olhos carnais, para só ser visível espiritualmente, aos olhos do Espírito, isto é, pelo pensamento e pela fé. Alude, pois, à vida espiritual e às relações espirituais que ela estabelece entre os espíritos e os homens. Assim era que o mundo, isto é, os homens impuros ou materiais e atrasados, que só veem com a vista corporal, que só veem materialmente com os olhos do corpo, não mais o veriam. Que seus discípulos o veriam espiritualmente, vendo pelo pensamento e pela fé a perfeição que ele na terra personificara. Assim era que para os apóstolos ele viveria espiritualmente e que também eles viveriam a vida espiritual que lhes permitiria vê-lo pelo pensamento e pela fé. Assim era que conheceriam que ele está em comunicação com o Pai, que é por este inspirado, bem como que eles, os discípulos, estavam em comunicação com ele, Jesus, que ele os inspirava por intermédio dos espíritos superiores e que reciprocamente estava em comunicação com eles, inspirando-os e guiando-os. Quando mesmo não mais o sentiam, os discípulos confiavam nele, confiança que teve a confirmá-la a manifestação espiritual dos espíritos superiores que os haviam de assistir, inspirar e guiar, produzida sob a forma de línguas de fogo. Versículos 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que por essa forma disse Jesus tem alcance muito maior do que o que lhe dão os homens, e não atinge unicamente o reduzido número dos que se dizem cristãos, mas todos os que,
abstração feita de cultos externos, praticam a moral do Cristo e assim atraem para si a sua proteção e, conseguintemente, a de Deus. Deus e Jesus amam a todos os homens, porquanto Deus tem em si o amor universal, infinito. E Jesus, que participa desse amor, é para o vosso planeta a personificação e o emblema da lei de amor que ensinou e praticou em toda a extensão durante a sua missão terrena. Mas nem todos os homens amam a Deus e a Jesus, pois que a única maneira de os amar neste mundo, de se lhes dar prova de amor, consiste em obedecer aos mandamentos de Deus, todos enfeixados na moral pura que o Cristo, seu órgão, seu enviado, pregou, estendendo-os e aplicando-os à humanidade inteira e declarando serem eles toda a lei e os profetas. Deus e Jesus amam a todos os homens no sentido de que os abrangem a todos no seu amor, de que querem o progresso de todos e estão prontos a auxiliar esse progresso. Não os amam, porém, no sentido de que só lhes dispensam sua proteção quando eles a atraem, esforçando-se por seguir aquela moral, por obedecer àqueles mandamentos. Deus e Jesus vêm aos que guardam essa moral, esses mandamentos, aos que os praticam, e nesses fazem morada, no sentido de que lhes enviam pelos bons espíritos, incumbidos de a transmitirem, a inspiração de Jesus, que é, a seu turno, inspirado pelo Senhor. E essa inspiração, quando se mostram perseverantes, permanece neles, sugerindo-lhes o pensamento e o desejo do que é verdadeiro, justo e bom, e, portanto, do belo e do bem, auxiliando-lhes o progresso, o adiantamento moral e intelectual. É pela inspiração que assim lhes vem que Jesus se manifesta aos homens de boa vontade. O homem tem o seu livre-arbítrio, a liberdade de seus pensamentos e atos, como a responsabilidade de uns e outros. Os que não guardam os mandamentos que o Cristo deu e se embrenham pelas sendas do orgulho ou do egoísmo, dos vícios ou das paixões que transviam ou degradam a vossa humanidade, atraem a si as más inspirações, as más influências, e desse modo afastam a inspiração divina. A eles, portanto, Deus e Jesus não vêm. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.